Então, hoje, pessoal, nós vamos terminar o livro de Jó, que vai deixar saudade aí, essas poesias maravilhosas. Por isso, nós vamos estudar hoje o capítulo 40, 41 e o 42. Olha só, o capítulo 40 é a continuação do capítulo 39 e o capítulo 41 é a mesma continuação do capítulo 40. Por que eu tô dizendo isso? Porque é Deus falando, tá bom? Foram só divididos em capítulos para ficar mais fácil pra gente ler, mas é uma fala só, não foram em momentos diferentes. Foi Deus falando de uma vez só esses 3 capítulos. Tá certo, irmãos? Então, olha só, o capítulo 40, né? Deus vai falar com o Jó de novo, né? Ele diz assim: Jó, por acaso quem pode me censurar? Quem pode condenar o Todo-Poderoso? Ele pergunta para Jó, irmãos. E aí, o Jó vai responder assim com meio medo, mas vai responder o Senhor e vai dizer bem assim: eu não sou digno, Senhor, de te responder. Eu coloco a mão na minha boca, tá bom? Talvez eu te repliquei uma vez, até 2 na verdade. Porém, eu não vou prosseguir em ficar respondendo o Senhor, acusando o Senhor. Então, o que o Jó faz aqui? Ele reconhece a sua posição de indigno, de pequeno diante de Deus. Ele diz: eu vou colocar a mão na minha boca porque eu não posso responder ao Senhor. Olha que interessante. E aí, todo o capítulo 40 e o capítulo 41 também, Deus vai usar alguns animais, tá certo? Alguns, na verdade, 2, né? Bem destacados aqui. Nós temos 2 animais bem destacados para que Deus mostre, né, o seu poder e a sua força para o Jó. O primeiro animal que ele vai falar aqui é assim: Jó, contempla, observa o hipopótamo, que ele foi eu quem criei. Ele come a erva como boi, né? Só que ele é forte, né? Os seus músculos são fortes, tá? Por acaso, olha só, ele é uma obra-prima de Deus, tá certo? Pode alguém apanhar o hipopótamo com ele andando, olhando? Claro que não, irmãos. Então aqui ele usa a força do hipopótamo para dizer a pequenez do homem. E aí depois ele vai no 41, ele vai dizer sobre quem? Sobre o crocodilo, perdão. Pode a gente colocar um anzol no nariz de um crocodilo, irmãos? Algumas Bíblias tá Leviatã, tá certo? Pode a gente colocar um anzol? Quem arrisca colocar um anzol no nariz do crocodilo? Ou brincar com ele como a gente brinca com um passarinho? Ele tá dizendo assim. Quem já colocou a mão para ficar alisando o crocodilo? Ele diz assim: com certeza, se fez isso, não fará outra vez. Olha Deus dizendo. Olha só. Quem é tão ousado que vai lá e acorda o crocodilo? Deus está falando com Jó, né? O que é que ele está dizendo aqui? Por que ele usa o hipopótamo e o crocodilo, irmãos? Por que é que Deus usa isso? O hipopótamo para representar a soberania dele na terra. E o crocodilo, a soberania, a força de Deus na água, irmãos. Então, ele faz essas 2 comparações de animais fortes, né, e perigosos, tanto na terra como na água, para mostrar que ele está no controle de tudo, irmãos, e inclusive no controle da vida de Jó. Sabe, o mais interessante que eu acho aqui é o seguinte: o que o Jó, na verdade, queria saber, irmãos? Todo o livro de Jó quer saber o quê? O motivo, né, por qual ele está passando isso. Só que Deus não dá um motivo, horas nenhuma, irmãos. Vocês já perceberam que Deus não vai falar, não vai explicar: olha, Jó, Satanás foi lá no céu, mandou te provar. Não vai falar isso de nenhuma forma. Sabe por quê? Porque o Jó, ele não precisava, assim como eu e você, a gente não precisa saber por que as coisas estão acontecendo. A gente precisa entender que, por mais que as coisas estão acontecendo, Deus sempre estará no controle de tudo. É isso que ele está dizendo. Ele diz: olha, não importa o que você está passando, eu estou no controle, eu estou cuidando de você. Sua prova, suas dificuldades, não importa o porquê, eu estou no controle da sua vida. Creia nisso em nome de Jesus, irmãos. Olha que coisa linda que Deus está falando conosco nesta manhã.
Nesse capítulo 30 ou nesse capítulo 42, na verdade é o mais lindo de todo o livro de Jó, irmãos. Por quê, irmãos? O Jó vai começar a falar, né? A apresentação final, irmãos, ele vai responder o Senhor e diz assim: Senhor, eu bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, tudo que o Senhor planeja acontece, irmãos. E Jó sabia disso. E aí o interessante é que Jó descobre o motivo agora dele ter passado por tudo isso. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha só, antes da prova eu tinha tudo, mas eu não conhecia Deus realmente. Eu tive que passar por tudo que eu passei para que eu conhecesse ao Senhor. Muitas vezes nós só conhecemos a Deus, só chegamos perto dele em meio que as dificuldades. Se tá tudo bem, a gente nem tá ligando, né? Muitas